Bom, na semana passada eu postei alguns stories mostrando uma ferramenta que eu tinha desenvolvido de Facecam, e diversas pessoas elogiaram e me perguntaram como que eu tinha feito aquilo. Bom, por sorte eu acabei documentando todo o processo. E bom, estou aqui para mostrar como que eu desenvolvi uma aplicação desktop de Facecam utilizando JavaScript. Bom, na semana passada eu estava procurando como aumentar minha produtividade na hora de gravar os vídeos aqui para a AlgaWorks. Eu uso algumas ferramentas para gravar os vídeos em certas situações. Aqui para o canal e para os cursos, geralmente eu utilizo o Camtasia Studio. Já no suporte, eu gosto muito da simplicidade do Loom, porque, bom, com o Loom a gente consegue arrastar a câmera ali ao vivo, visualizar onde ela está, durante a gravação. Quando você termina de gravar, basicamente ela já está online lá na plataforma do Loom. E ele é muito bom para responder as perguntas dos alunos. Bom, se você não sabe, quando você adquire um curso aqui na AlgaWorks, você ganha um período de suporte VIP. Porém, em certas situações, o Loom tem alguns trade-offs. A primeira delas é que eu não gosto de ficar tanto preso ao serviço do Loom ali em si. Eu gostaria de poder gravar as coisas e ter o arquivo ali offline, coisa que o Loom não permite que a gente tenha, pelo menos no Windows. Editar os vídeos também é uma coisa que eu gosto de fazer, especialmente se forem vídeos aqui para o canal ou cursos, eu gosto de poder estar editando ali os vídeos, cortando algumas partezinhas ali que ficam um pouco mais chatas, para deixar o vídeo um pouco mais interessante. Bom, e se der erro na conexão, o vídeo que está lá no Loom basicamente já era. Eu já tive esse problema antes, e para o suporte não tem problema, a gente grava vídeos curtos ali e bem diretos, então se der um erro na conexão, basta regravar ali. Mas no caso de um vídeo longo, de uma aula longa para o curso, bom, aí a gente tem um problema. Então eu precisava de algo que fosse simples como o Loom, que permitisse a utilização de outro software para edição e gravação da tela mesmo, e de preferência que ele fosse gratuito. Bom, então eu concluí que uma aplicação de Facecam em real time, para mim, já era suficiente. Uma aplicação que permitisse com que eu visse a minha câmera ali em tempo real e eu pudesse movimentar ela na tela já era suficiente para mim. E depois de pesquisar, eu não encontrei nenhuma ferramenta que satisfizesse 100% essa necessidade minha. E é sempre nessa situação que eu coloco na balança. Vale a pena gastar um tempo desenvolvendo essa solução? E para responder isso, eu tenho que levar em consideração alguns pontos. O primeiro é o tempo que eu levaria para desenvolver a solução. O segundo é o qual benefício que desenvolver isso me traria. E o terceiro é o custo-benefício da solução mais próxima do ideal. Bom, então eu pensei, eu já conheço o Electron, que é uma ferramenta que vai me permitir desenvolver uma aplicação desktop utilizando as tecnologias da web. E eu já implementei também há alguns anos uma aplicação que recuperava a stream que vem ali da webcam, os dados que vêm da webcam. E a ferramenta mais próxima do ideal que eu tinha, que é o próprio Loom, ela tem um trade-off péssimo. Bom, então a resposta estava clara. Era hora de criar a minha própria solução. Bom, e como já fazia um certo tempo que eu não estava utilizando o Electron ali, eu precisava pesquisar para ver como é que ele está hoje em dia, Vai que tinha mudado alguma coisa, e sim, realmente tinha mudado. E eu prefiro sempre fazer o quê? Na hora que eu estou pesquisando sobre alguma atualização de alguma ferramenta que eu utilizei no passado ou buscando conhecimento sobre uma nova ferramenta. Eu pesquiso o nome da ferramenta juntamente com o Docs no Google, que eu já vou diretamente na documentação da própria ferramenta, da própria biblioteca ali. Porque não tem lugar melhor assim para você aprender do que utilizando a própria documentação. E também não basta ficar só na teoria. A gente quer aprender na prática. E é basicamente isso que eu fiz. E bom, iniciar o nosso projeto, mesmo que seja só para sentir aquele Hello World, é basicamente o pontapé inicial que a gente precisa para começar a desenvolver a nossa solução. Bom, então agora é a hora de ir criando tudo do zero, para ir relembrando ou aprendendo coisas novas sobre o Electron. Se tem um código na documentação, geralmente eu tento escrever ao invés de copiar, porque escrevendo o código eu consigo ter uma noção de como que a API ali funciona e isso me ajuda bastante. Então eu recomendo que você, sempre que for aprender alguma coisa nova ou relembrar alguns pontos, vá escrevendo ao ler a documentação e não copiando e colando o código. E quando você vê essa mensagem de Hello World, bom, você sabe que está para embarcar numa nova aventura. Eu senti uma leve dificuldade em seguir com a documentação do Electron. Eu particularmente acho que ela poderia melhorar um pouquinho. Se ela tivesse um passo a passo ali um pouco mais definido, eu acho que seria uma experiência um pouco melhor. Bom, e a nossa aplicação ela vai ter uma funcionalidade específica que é exibir ali os dados que vêm da webcam. Então eu gosto sempre de estar utilizando o Google e pesquisando, mesmo que seja em inglês, eu gosto mais na verdade de pesquisar em inglês, coisas simples relacionadas ao que eu quero fazer. Então nesse caso eu pesquisei primeiramente por Get Webcam JavaScript. Depois que eu encontrei dentro de um artigo ali qual era a API nativa do navegador para recuperar os dados, então eu pesquisei a documentação dela.
Então eu recomendo que você sempre pesquise as coisas simples, leia os artigos, que eles vão te dar uma boa base para quê? Para as próximas pesquisas. Então, pesquise primeiro o termo simples, o que você quer fazer, entenda o contexto de tudo que você quer fazer e ali você vai extrair algumas APIs, algumas formas de estar executando alguns pacotes, enfim, aquela funcionalidade, e aí então você procura em detalhes sobre essas funcionalidades, beleza? Bom, e nesse momento eu já sabia qual que era a forma de recuperar os dados que vinham da webcam e jogar na visualização ali do navegador. Então está na hora de colocar a mão na massa e, de fato, desenvolver a solução. Poucos minutos depois, voilá, recuperei os dados da webcam e joguei na Vue. Bom, mas no final das contas eu queria uma aplicação que fosse uma webcam redondinha ali, pequenininha, com uma sombra maneira, e a aplicação ela estava bem longe disso. Por sorte, estilizar essa aplicação simples também seria algo simples. Ou quase. Bom, eu também sabia que existia a possibilidade de criar janelas sem frame, ou sem borda dentro do Electron. E era o que eu precisava, uma janela transparente e sem borda. Então eu fui lá na documentação, procurei como fazer isso, e eu acabei desabilitando também o resize da janela, para ela ficar com um tamanho fixo. Alguns minutinhos depois, eu percebi que o DevTools estava bugando a transparência da aplicação. Então eu fui lá e desabilitei ele também. Bom, e por fim, eu habilitei a movimentação da janela. E isso me gerou um pequeno problema. Era possível mover a webcam para fora do monitor selecionado. E bom, não era isso que eu queria. E eu precisava resolver isso. Ainda bem que a API do Electron é bem completinha. E com poucas linhas de código, eu consegui resolver esse problema. Bom, com a funcionalidade Core já preparada, estava na hora só da sombra e água fresca. Eu queria personalizar a câmera ali do meu jeito. E eu podia fazer isso com CSS e estava tudo certo. Eu podia adicionar bordas, colocar uma sombra, enfim, fazer uma infinidade de coisas bacanas ali. Bom, e depois que estava tudo desenvolvido, estava na hora de gerar um build. E eu vou te falar que essa tarefa ela foi um pouquinho chata e eu tive que usar um pacote de terceiro para resolver tudo. O Electron Builder foi a minha primeira alternativa e aparentemente estava bugado. Mesmo eu procurando diversas soluções, removendo cache, enfim, não deu muito certo usar ele. Então depois eu tentei utilizar o Electron Packager e foi muito mais simples e enfim, deu tudo certo de primeira. E no final das contas eu tinha um arquivo ali executável com a minha funcionalidade do jeitinho que eu queria. Bom, e no final dessa aventura eu tive a confirmação de 3 coisas. A primeira delas é que eu amo a minha profissão, porque ser capaz de criar as coisas que vem na sua mente é algo que não tem preço. A segunda é que eu amo JavaScript, que é uma linguagem que tem muita flexibilidade, é uma linguagem moderna, simples e você faz literalmente quase qualquer coisa com ele. E terceiro é que desenvolver é resolver problemas, e o mundo se beneficia disso. Bom, e se você quer se tornar um desenvolvedor, te convido a mergulhar no conhecimento aqui com a AlgaWorks. Nós temos diversos cursos relacionados a desenvolvimento, dos mais simples aos mais avançados, e eu te garanto que esses cursos irão te tornar um desenvolvedor referência. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Vejo você no próximo. Até mais!